Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Day News, dia 8 de outubro, o mês já está andando bem, né? Bom, a gente já passou pelo quinto dia útil, vamos ter mais uma semana, mas semana que vem tem um feriadinho no meio, vai ficar um pouquinho mais rápido, a semana vai ser mais curta, né? Pode-se dizer. Vamos aí trazer as informações dos fundos imobiliários aqui no seu canal, com mais informação sobre fundos imobiliários do YouTube. O nosso Day News diário, sabadão, também tem notícias. Vamos ter as altas e baixas do dia, proventos do dia. Na verdade, muita gente anunciou proventos ontem, já foi feito ontem o Day News Proventos, então não vou repetir todos. Vou chamar alguns destaques apenas para vocês. Fatos relevantes e relatórios gerenciais, fatos relevantes de ontem e relatórios gerenciais não dá para trazer todos. Fatos relevantes eu trouxe todos, mas e comunicados ao mercado todos, mas relatórios gerenciais não dá para trazer todos, mas eu trouxe bastantes. E comentários do Kiko, sempre com um tema muito legal para a gente ir acompanhando. Aquele aviso a vocês, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, os ativos citados não podem ser considerados indicações de investimentos. A responsabilidade de escolha de ativos é do próprio investidor. A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Altas e baixas do dia, olha só, IFIX, finalmente, depois de 2 anos e um pouquinho, vamos ver, desde março, desde janeiro de 2020, rompeu os 3.000 pontos. Exato, será que é um otimismo brasileiro com os investidores em relação à economia? Pois é, finalmente o IFIX voltando acima dos 3.000 pontos, fechou em 3.002 pontos, muito bom. Pessoal, Kiko, mas eu prefiro mais barato para investir mais. Pessoal, existem outras maneiras de se manter e se continuar investindo barato. Às vezes a cota fica cara no mercado, mas as subscrições vêm, o ajuste de subscrição ele não derruba o IFIX para baixo. Então, o IFIX sempre ele é ajustado, então por isso que tem esse ajuste. Assim como os proventos também, ajuste de proventos não diminui o IFIX. Então, de modo geral, subir e depois a gente comprar nas emissões não é ruim. O perigo é quando cai e ainda vem emissões abaixo do valor patrimonial. Aí esse que é o chato, esse que é o enjoado que acontece. Mas e fixa aí que 3.000 pontos, rompendo os 3.000 pontos, muito bom. Vamos olhar agora as altas e baixas do dia, olhando aqui os fundos imobiliários em geral. O Devan Properties, que é o DPRO11, subindo 9,26%. Era a data base ontem, né? O pessoal saiu correndo atrás. Agora, eu já esperava aqui do BTRA11, que teve uma excelente notícia, que eu trouxe ontem no nosso Daily News. Então, teve uma boa notícia, então talvez ele volte para aquele preço acima de R$100 que ele estava antes de ter essa confusão toda. Então, BTRA11 subiu 8,30% ontem. FAB11 subindo 8%, HRDF11 subindo 5,77%, PRSV11 subindo 4,72%, e o FLRP11, o Floripa Shop, subindo 3,71%. Do lado das maiores baixas, o PRSN11B caindo 16%, o HUSC11 caindo 5%, o RFCA11 caindo 5%, TRXF11, já reflexo da emissão de cotas, caindo 3,13%, o Edgar11 caindo 2,41%, tinha subido muito ontem, e o BBFO11, o FOF do Banco do Brasil, caindo 2,22%. Olhando só aqueles fundos imobiliários que participam do IFIX, o líder aqui é o BTRA11, né? Com certeza, 8,3% não é todo dia. BTCR11 subindo 2,82%, anunciou ontem o cancelamento da sua emissão de cotas. O VISC11 subiu 2,08%, 0,9%. RBRF11 subindo 2,09%, o AR11 subindo 2,02% e o CARI11 subindo 1,98%. Já do lado das maiores quedas, o TRX, já devido à emissão, já caiu aí 3,13%, o RBRP11 caindo 1,22%, o Devan, no dia do seu anúncio de renda, caindo 1,05%, parece que o pessoal sabia que a renda ia vir baixa, né? O HSLG11 caindo 0,97%,
Pord 11 caindo 0,93 e o BLMR caindo 0,88. Essas quedas de 0%, 0, alguma coisa é muito pouco, né, pessoal? Entre os fiagros, o IAG11 subindo 2,08%, o pessoal gostou do provento, pelo jeito. PLCA11 subindo 1,92%, o EGAF subindo 1,33%. Também o provento foi muito bom, né, do EGAF. O NCRA11 subindo 1,06%, o FGAA 0,79% e o Vigia 0,49%. Vigia que esses dias estava R$10, hoje já está R$10,28. E a emissão ainda está quase acabando. CPTR11 caiu 0,96%, o AGRX11 caiu 0,10%, na verdade descontou o provento bom que ele pagou ontem e subiu. Aí ainda ficou 0,10 negativo comparado ao provento, à cotação de ontem, do dia anterior. E a mesma coisa para o DECRA 11. E o KNCA 11 caindo 0,08%. Quando o mercado está otimista, dificilmente a gente vê coisas negativas aqui nos fiagros. Fonte de dados, statusinvest.com.br. Proventos e anúncios dos proventos, eu vou passar página por página, já estão todas lá no Instagram do Dicionário do Investidor, pode dar uma olhada. Aqui entre os fundos imobiliários de papel, até bom corrigir um erro aqui, o CXCI11 está como papel aqui, mas ele é um FOF, pagando 1% aí, CXCI11 é um FOF, está pagando 1%. Mas olha aqui o destaque nessa página, com certeza são destaques negativos, é o REC-R11 com 60 centavos e o Devan 11 com 55 centavos. Eu acho que ninguém esperava tão baixos assim, talvez 80, 70 centavos, mas já saiu o relatório gerencial do REC-R11, eu dei uma olhadinha, não tem muita justificativa, é simplesmente, mas a gente hoje vai comentar um pouquinho mais para frente sobre isso. Já em relação positivo, para mim o NCHB11, R$1,30, foi um bom dividend yield, e o HCTR, R$1,10. Se vocês forem ver aqui, que passou de R$1 apenas esses dois indivíduos foram quem pagou mais que R$1 nessa página aqui. Já seguindo agora para os de tijolos, entre os de tijolos, destaque aqui para o MGLG11, retomando aí uma média boa de dividendos, né, 0,81%, 35 centavos, e também me chama atenção aqui em relação à queda de dividendos, os 11% do DEPRO11, que esse fundo imobiliário de logística da Devan ainda está em fase de alocação, então de acordo que ele vai alocando, o dividendo vai diminuindo, porque ele está na renda fixa hoje está pagando muito mais. E a segunda página também, aqui, dos fundos imobiliários de tijolos, destaque que Tord 11 pagando 7 centavos, dividend yield de 0,94, e o resto bem normal. O SEQR 11, já tem notícia dele aí, está pagando aí os 67 centavos e vai fazer emissão abaixo do valor patrimonial. E entre os fiagos, poxa, todos pagando muito bem, né? Sem exceção. O EGAF está pagando R$4 aí, mas lembre-se que ele tem esses R$4 anunciados dele aí, vão ser descontados da cota, provavelmente na segunda-feira, e ele com esse resultado tão bom, é mais de um mês, não é só de um mês. Ele paga, o último pagamento dele tinha sido há 2 meses atrás. Tem que ler o regulamento dele para entender como é que é os pagamentos. Fatos relevantes e comunicados ao mercado. RECT 11 vai lá, nada, diminui a vacância, aí vem lá e aumenta a vacância. Vem comunicar os cotistas do mercado em geral, que é a DOC Soluções, locatária do 10º andar da Torre Norte do edifício Canopus Corporate, em Alphaville, localizado na Avenida Taubaté, em Barueri, São Paulo, notificou ao fundo seu interesse em descontinuar a locação. Após concluída a referida devolução, equivalente a 1.137 metros quadrados, é muita coisa, a taxa de vacância do portfólio será 14,57%, o que representará um aumento de 1,22%. Poxa, gente, o RECT 11 está vindo tão bem, aumentando a vacância novamente. Mas tudo bem, segue o barco. Faz parte de quem loca imóveis, vai ter inquilino entrando e inquilino saindo. BTCR 11, foi realizada a apresentação nessa data
à CVM o pedido de revogação de oferta nos termos do artigo 25 da instrução CVM 400. Eu estou esperando o HCTR fazer a mesma coisa, mas o BTCR fez aí o pedido. A emissão acima do valor do mercado, pouca adesão, era meio que natural fazer isso para não prejudicar tanto o fundo. BMLC 11, nessa data, a administradora tomou ciência que o Comitê de Investimentos e a gestora reuniram para deliberar sobre a relação da proposta enviada pelos proponentes. Nesse momento, decidiu se pôr. Então, é o seguinte, BMLC 11 está vendendo, recebeu proposta da Pátria para a venda dos seus imóveis. Porém, os locatários tinham direito de compras, então eles chegaram lá para o proprietário e falou, vocês têm, para o proprietário não, para o locatário, e chegou e falou, vocês têm interesse, o locatário é o Grupo Náutica. Aí o Grupo Náutica fez uma proposta, o imóvel 15º pavimento do Brascan Century Corporate, a preço de 9.160.000. Esse preço ofertado pelo 15º pavimento apenas, tá? Equivalente vai dar uma taxa de 12.600 por metro quadrado, que é 20,2% superior ao preço justo estimado pelo laudo de avaliação para atualização no valor do ativo, representa um cap rate de 7,4% ao ano. O imóvel, e já a proposta dada pela Pátria, seria o segundo e o 15º pavimento, por 17.436.000, valor mais baixo, daria o equivalente a 12 mil por metro quadrado, enquanto aqui nós estamos falando de 12.600 por metro quadrado, aqui era 12 mil por metro quadrado. A proposta do Grupo Náutica, o comitê entende que a proposta do Grupo Náutica é superior àquela apresentada pelo Pátria, pelo 15º pavimento do Brascan Century Corporate, que o desinvestimento pelo fundo dos seus ativos no referido imóvel pode gerar um valor para os seus cotistas e está em linha com a estratégia perseguida pelo gestor do fundo. Ao mesmo tempo, em atenção à recomendação do gestor do fundo, entende-se que o preço ofertado não representa a totalidade do valor do potencial que pode ser obtido com a venda desses ativos, seja no curto e médio prazo. O comitê entende também que a venda parcial dos ativos detidos pelo fundo no referido imóvel não traz prejuízo para que o gestor possa prosseguir a venda dos ativos remanescentes, em condições que agreguem o valor ao fundo. Ou seja, para eles, o comitê entende que é mais interessante pegar a proposta da Náutica, que paga mais, que é lógico que isso aqui vai para a Assembleia, aos cotistas que decidem, e depois vender o segundo pavimento. Já no caso da Brascan, no caso da Pátria, se aceitar a proposta, é mais barata e já vende os dois pavimentos, tanto o segundo quanto o 15º pavimento, tudo de uma vez. VRTA 11 reinformou a sua emissão de cotas. Na verdade, saiu o prospecto definitivo da nona emissão de cotas, é uma oferta pública. O volume total 499 milhões de reais, o preço é R$ 93,91, exatamente o valor patrimonial, mais uma taxa de 2,91, que dá 96,2. Fator de proporção 40,42%, a data base dia 13/10. O preço de mercado está 96,6, ou seja, o preço de mercado está mais baixo que o valor da emissão no VRTA 11. Acho que o VRTA 11 perdeu um pouco o momento dessa emissão. Deveria ter sido um pouco antes de começar o período de deflação. SEQR 11 também fez uma nova oferta de cotas, uma oferta restrita para os seus cotistas, e caso os cotistas não participem, tem as sobras das sobras e irá para investidores profissionais. O volume total é 20 milhões de reais que eles querem captar, o preço, essa é a polêmica, o preço é R$ 70. Enquanto o valor patrimonial hoje está R$ 127,88, ele está fazendo um preço de R$ 70, mais uma taxa de 10 centavos e meio, arredondei aqui para 11 centavos, dá o preço por cota R$ 70,11. O fator de proporção é 0,1776, ou seja, 17,76%. A data base acontecerá dia 13/10. Pessoal, muitos estão me perguntando, e aí, Kiko? E o que faz agora? Valor patrimonial muito abaixo do valor patrimonial. Gente, emissão abaixo do VP. O fundo é bom e você gosta dele, quer continuar com ele?
compra tudo na emissão que você tem que comprar. Se você participar da subscrição, você não foi diluído. Se você não participar da subscrição, você foi diluído. Se você participa da subscrição, você não é diluído. E se você participa da subscrição e ainda pega sobras, você saiu no lucro com a emissão abaixo. O problema que tem que o mercado pode fazer esse preço de R$ 78,00 hoje ficar mais próximo do preço da emissão, que normalmente é o que o mercado faz. O RPR11 informou que encerrou o período de sobras e lote adicional, e montante adicional, e que informa os cotistas que todos os cotistas que exerceram seus direitos de subscrição e de sobras tiveram seus respectivos pedidos atendidos integralmente. Então, todo mundo que pediu vai receber tudo que pediu no RPR11. BTLG11, houve alteração no seu regulamento, e eu gostei dessa alteração, que fica mais claro para a gente. A gestora, o resultado parcialmente ajustado segundo o regime caixa ao longo de cada semestre poderá, a critério da gestora, ser distribuído aos cotistas mensalmente, sempre no dia 25 ou no dia útil anterior do mês subsequente ao mês de apuração. Então, agora a gente já sabe que a data de pagamento será sempre dia 25 ou no dia útil anterior ao dia 25, se o 25 for feriado. Agora, o mais importante é a data base, que ninguém sabia qual era a data base do BTLG. Agora já ficou bem claro no regulamento. Farão jus aos rendimentos de que se trata no artigo 1, no parágrafo 1, acima os titulares de cotas do fundo no fechamento do dia 15 ou dia útil anterior à data de distribuição de rendimento de cada mês. Então, pessoal, todo dia 15 agora é a data base do BTLG. Se o dia 15 for feriado, será no dia anterior ao dia 15. Pronto, ficou claro para a gente. Então, que a partir de agora, então, dia 15 de outubro agora é data base do BTLG. Lá em novembro, que 15 de novembro é feriado, então a data base será 14 de novembro. Melhorou bastante agora para a gente saber qual é a data base do BTLG. Alguns achavam que era o 12º dia útil, outro 10º dia útil, mas na verdade antes era meio bagunçado. Você pegava o 25º dia e tirava 5 dias úteis dele, e aí isso dava uma bagunça, e às vezes a gestora anunciava antes. Agora não, agora já está no regulamento. Vigia 11 informou aí, de acordo com as informações recebidas da B3 e do Banco BTG, que é o escriturador, durante o período de subscrição foram subscritas 3.722.511 cotas, totalizando 35 milhões de reais, saindo de subscrição período de sobras. E com isso agora, pessoal, sobrou 17.341 novas cotas esperam ser subscritas por investidores no âmbito da oferta pública. Então, agora, houve o período de preferência, houve o período de sobras, agora o período de reserva pública. Para essa reserva pública, se eu não me engano, o mínimo de investimento era 1.000 cotas. Mas, caso você queira comprar o Vigia 11 na oferta pública, vá na sua corretora, naquela aba de ofertas públicas, você vai achar o Vigia 11 lá, em algumas, não em todas as corretoras. Porque para a corretora participar da oferta pública, ela tem que entrar em acordo com o fundo imobiliário. Se ela não entrou em acordo, em termos de valores, ela não entra na oferta pública. Relatórios gerenciais, temos bastante hoje, o vídeo está ficando longo, hein? RECT 11, conforme o fato relevante publicado dia 19 de setembro, a BR Properties, em 16 de setembro, realizou o pagamento da diferença devida da garantia da RMG. Não vimos reflexo disso no rendimento, né? Porque eu achei que ia vir um rendimento mais alto. Conforme o fato publicado dia 16 de setembro, a Prevent Senior, operadora de saúde, locatária da sala 308-302 do edifício Parque Cidade, notificou o fundo o seu interesse em descontinuar a locação. Isso aí já é antigo. Conforme fato relevante, no dia 30, Boa Vista também comunicou a saída, aí a vacância já chegou aí para 13%. E neste mês o fundo efetuou um pagamento de 16 milhões em passivos referente à aquisição do edifício Barra de Tijuca Corporate
o valor representa uma redução de 12,13% no total da dívida e na data do pagamento. O saldo remanescente na data de fechamento do mês é 17 milhões. O resultado acumulado do resultado caixa acumulado do fundo ainda não distribuído é de quase 8 centavos. Então, o que foi? Eles estavam com o resultado de 3 centavos acumulados, e eles aumentaram o resultado acumulado nesse mês, chegando agora a quase 8 centavos acumulados. Então, eles não distribuíram o que veio a mais. Veio quase 5 centavos a mais, eles não distribuíram. Eles mantiveram a distribuição. Sobre o HELG 11, nesse mês de setembro foram concluídos trabalhos de extensão, compactação do piso do estacionamento de veículos leves externos, sinalização horizontal do DERCAM, a pintura do galpão Praia Forte e o processo de revitalização na portaria continua em andamento e tem previsão de conclusão ainda no mês de outubro. O serviço de continuidade e uma série de investimentos essenciais são realizados com a finalidade de aprimorar as características técnicas e aumentar a atratividade comercial de segurança dos ativos. No mês de setembro foi concluída a etapa de demolição dos trechos de concreto para a posterior instalação das passarelas metálicas no REC Log Cutia. Conforme comunicado no relatório anterior, o investimento visa proteger a tubulação de combate a incêndio que está localizada nos fundos do galpão e faz necessário devido a assentamento no solo que provavelmente foi ocasionado pela dragagem de um córrego próximo ao imóvel. A expectativa é que o serviço seja concluído nas primeiras semanas de novembro. Então, estão trabalhando com algumas obras. Conforme fato relevante publicado em 23 de setembro, o fundo contratou a Collier Internacional para assessorar o fundo na venda dos ativos que compõem o portfólio. O resultado caixa acumulado do fundo e ainda não distribuído é de 51 centavos, bastante coisa no RELG 11 acumulado. REC R11, que pagou um provento de 60 centavos, informou aí que foi 60 centavos, resultado impactado pelo IPCA negativo. O fundo encerrou o mês com 96,7% dos seus recursos alocados, distribuídos em 93 operações de crise e 2 fundos de investimentos imobiliários. Dentro do atual contexto, não há previsão de uma nova oferta de captação no fundo REC-R. Então, eles já estão afirmando que não vão fazer novas ofertas. O resultado acumulado deles, ainda não distribuído, é de 3 centavos. Então, realmente, o REC-R usou todo o recurso que tinha acumulado para poder chegar aos 60 centavos, e isso foi a deflação. Comentários do Kiko de hoje vai ser sobre isso. HSAF 11, nesse mês de setembro, o gestor concluiu o processo de alocação dos recursos da terceira emissão, seguido da política de investimento, em um prazo inferior ao estimado no documento da oferta. Em setembro, realizamos o desembolso de 2 séries referentes ao CRI Patrimônio, cujo fato relevante foi publicado em 26/8, e em 19/9 foi realizado o desembolso do CRI Arena MRV, exatamente. A construção da Arena do Atlético Mineiro é financiada por fundos de investimentos imobiliários através de empréstimos. Ambas as operações de desembolso estão detalhadas na seção de CRIs. Com a nova alocação, além de diversificação do risco, conseguimos elevar o spread médio ponderado da carteira indexada IPCA de 6,85 para 7,04. Então, IPCA mais 7,04, um bom resultado. Além disso, incluímos no nosso portfólio 2 CRIs indexados ao CDI, com spread médio de 4,59. CDI mais 4,59 é alto. Ressaltamos ainda que 76% do volume da carteira indexada ao IPCA, todos originados e estruturados pelo gestor, sem reajuste, são reajustados somente pela variação positiva mensal do índice. Então, não tem deflação para eles. Se tem deflação para eles, é a inflação zero. Essa estrutura ajuda a mitigar o impacto da deflação sobre o nosso portfólio de ativos. HSLG 11, também gerido pela HSI, de logística. Continuamos observando um forte desempenho da cota do HSLG 11, conforme ajustado pelos dividendos de 8,5% ao ano, mais 19,9% nos últimos 12 meses. Realmente, no ano, ajustado o resultado, isso, valorização da cota mais dividendo, deu 8,5% no ano e 19,9% nos últimos 12 meses. Mas ainda está longe do IPO, né, gente?
O bom momento de mercado nos FIIs dos ativos reais coincide com o momento de manutenção da taxa básica de juros, reunião do Copom, em uma prévia inflacionária, registrado em setembro nova deflação de 0,37%. De acordo com o Boletim Focus, publicado em 3/10, a projeção do IPCA é de 5,74% em 2022 e 5% em 2023. Em relação à Selic, que hoje é 3,75%, previsão de final do ano, ela seja de 2023, ela seja de 11,25%. Em setembro, recebemos o primeiro aluguel após o fim da carência de um módulo do Itapevi e o aluguel reajustado de um contrato relevante no fundo no mesmo ativo, gerando uma receita adicional ao fundo aproximadamente de R$35 mil. Com isso, apenas um módulo em carência e um módulo vago. E está em vias de ser locado por um ocupante do ativo, que elevará a receita do ativo a mais de 80 mil por mês. Então, previsão de melhor renda ainda no HSLG 11, diminuindo a vacância. O HSRE 11, todos os ativos do fundo se mantêm adimplentes, e seja nos contratos de locação ou nos recebíveis extraordinários. Em setembro, o índice de confiança do consumidor, para quem não sabe, HSRE é de varejo, elaborado pelo FGV, subiu pelo quarto mês consecutivo, alcançando 89 pontos. A melhora do indicador foi impulsionada principalmente pela queda da inflação e a expansão das vagas criadas de empregos, o que amplia o otimismo em relação às expectativas para o varejo no Brasil para o próximo mês. Cabe ressaltar ainda que a gestão se mantém ativa na análise de novas oportunidades aos nossos investidores, com o intuito de gerar valor e diversificar o fundo, tanto no ponto de vista setorial quanto de locatários. XPLG 11, no mês de setembro de 2022, foi decretada uma distribuição de 74 centavos para os detentores de cotas do ticket XPLG 11, em 30/9, o que corresponde a um dividend yield anualizado aproximadamente de 8,1%, em relação ao fechamento de cota 109,87. Gente, teve um tempo que ele estava lá em 93, 94, ninguém queria, né? Agora que está 109, todo mundo correndo atrás. O pagamento acontecerá dia 17/10. A gestora e o administrador buscam, observando as legislações aplicáveis, adotar uma estratégia de uniformidade de distribuição de rendimentos em consonância com o fluxo de caixa. Conforme fato relevante 16/9, o fundo comunicou a aquisição e expansão do SBP, localizado na Estrada Tenente Marques, em Santana de Parnaíba, São Paulo, em qual está 57% locado, conforme detalhes na página B. Vale mencionar que, diz respeito da locação de parte da área, o fundo já faz jus de um prêmio de locação de 12 meses, mais detalhado na página 9. Em relação às movimentações de locatórios, conforme fatos relevantes publicados na CVM e reaplicados a partir da página 10, a alocação dos módulos 2 e 3 do G20, no especulativo Cajamar, e também, deixa eu ver aqui o que mais, a alocação dos módulos C5 e a alocação dos módulos B5. Bastante locações e a vacância caiu de 9% para 7,8% no XPLG. Relatório gerencial de XPPR 11, foi declarada uma distribuição de 30 centavos por cota. A gestora e administradora busca, observando a legislação aplicável, adotar uma estratégia uniformização de distribuição de dividendos. Pessoal, o resultado do mês foi 20 centavos. Aí eles têm um acumulado lá e conseguiram distribuir 30 centavos. Deve manter os 30 centavos até o final do semestre. E se não arrumar novas locações no ano que vem, essa renda vai cair para menos de 30 centavos ainda, vai cair mais ainda. E eles acabam dizendo aqui, em contexto macroeconômico desfavorável, a adição, os últimos fundos sofreu impactos da desacerbação da desacerbação da concorrência decorrente do excesso de oferta de espaços e pressão baixista dos preços, praticamente, nas regiões de Alphaville e São Paulo. Então, a justificativa é porque eles estão cobrando um preço mais alto e os outros baixaram o preço para ter locações. XPML 11, o fundo segue com indicadores operacionais financeiros saudáveis, de forma que os ativos do portfólio estão superando mensalmente a média nos seus respectivos orçamentos no ano de 2022.
Pessoal, cada vez está crescendo mais aí o XPML, está subindo um pouquinho mais com a volta. Vale ressaltar que agosto de 2022 foi o primeiro mês de pagamento das despesas financeiras e amortizações CRI Catarina e Cidade Jardim, após o término da carência contratada. Dessa forma, as despesas já impactando o resultado do mês e ainda o fundo foi capaz de distribuir um dividendo de 73 centavos. O valor este 28,1% superior ao distribuído ao mesmo mês em 2021 e 9,9% acima da média de 2022. Então, mesmo pagando despesas, o provento aumentou no XPML. SPVJ11, Fundo Imobiliário de Varejo, que tem lojas do Açaí, em setembro apresentou um resultado de 67 centavos por cota, dos últimos 12 meses, R$ 7,93. O SPVJ iniciou sua operação em 19 de dezembro de 2019 e sua primeira captação de 370 milhões. O fundo hoje possui um patrimônio líquido de 680 milhões, após realizar 2 emissões de cota, tornando-se hoje um dos mais relevantes, o SPCSA, que elabora relatórios, atua ativamente em consultoria imobiliária do fundo, junto com a Vortex, responsável pela administração. E ainda no mês de setembro, o fundo realizou a venda parcial de cotas do fundo HGCR11, adquiridas na subscrição na 8ª emissão de cotas, e com a venda houve um ganho de capital de 35 milhões aí, líquidos, a serem distribuídos na forma de rendimentos aos cotistas. SPVJ tinha um pouco em ativos e, de acordo que vai comprando mais, tinha um pouco em fundos imobiliários, de acordo que vai comprando mais, ele vai dando resultado. Esse fundo é somente para investidor profissional, tá? Mas logo, logo ele pode estar disponível para investidores em geral. SPSX11, também da mesma gestora. Ao longo do mês, continuamos progressivamente a alocação de recursos do caixa do fundo, com a liquidação dos CRIs Cashme e Elbor. Com isso, o montante alocado em ativos atingiu 71%. Por isso que o pagamento foi tão baixo. A estratégia nos meses de agosto e setembro foi alocar em ativos de boa qualidade de crédito e com colateral imobiliário de boa liquidez. Do total de portfólio no fundo, de setembro, 64% investido em CRIs e 1% em FIIs. A grande parcela dos investimentos CRIs optou por nos concentrarmos em high grade, com risco de crédito mais baixo, pois acreditamos que o efeito da subida da Selic 2% ao ano para 13,70, de 2% para 13,75 poderá impactar negativamente o setor, provocando alta volatilidade e redução na velocidade de vendas e alocação e um aumento de inadimplência. Vino 11, o fundo em setembro, o resultado foi 5.627.000, equivalente a 34 centavos por cota. Recebimento da multa da entrega parcial ocupada pela Abril, no Vitacora, no valor de 279 mil. A receita de imóveis totalizou 9.255.000. O resultado do fundo com pagamentos foi... resultado financeiro em que inclui o pagamento dos prazos dos imóveis foi de menos 2 milhões. Vale ressaltar que nenhuma das dívidas do fundo conta com carência de pagamento de juros, todos eles estão pagando os juros. A distribuição de dividendos referente ao mês foi de 34 centavos. O fundo encerrou um mês após a distribuição de rendimentos com a reserva não distribuída de 40 centavos por cota. Uma boa reserva aí para o Vino 11, né? VISC 11, em setembro o rendimento anunciado foi de 74 centavos, enquanto o resultado gerado foi de 68 centavos. Após a distribuição, o fundo ainda tem uma reserva de 44 centavos. Ao longo do mês de setembro, em função da realização de prejuízos nas aplicações financeiras do fundo, advinda de cotas de FIIs líquidos, houve uma redução de 5 centavos por cota do seu resultado, ou seja, caiu o resultado porque eles realizaram prejuízo. Desconsiderando esse efeito, o resultado recorrente gerado de 73 centavos por cota. Tendo em vista um forte resultado no shopping no ano, a expectativa da manutenção dessa performance, revisamos a expectativa de distribuição de dividendos mensais para distribuição de 74 centavos a 76. Então, vai distribuir de 74 a 76 até dezembro. VCRI 11, esse fundo imobiliário base 10, que eles realizaram a compra de R$1 milhão no CRI Arena, taxa CDI mais 5, a taxa alta. O fundo gerou um resultado de 8 centavos, 8,6 centavos, que foi impactado negativamente pelo cenário de deflação e positivamente pelos ativos atrelados ao CDI. No entanto,
a deflação atual prevista nos próximos meses, o resultado acumulado não distribuído é de 19 centavos. Ele tem muita coisa não distribuída. Para um fundo base de 10, 19 centavos é muita coisa. Vai manter a distribuição em níveis atrativos, com o resultado caixa não distribuído, com a previsão de recebimento dos ativos da carteira, estimamos uma distribuição de dividendos de 10 a 13 centavos por cota para os próximos até novembro de 2022. Até novembro, então é só até o próximo, né? VILG 11, esse aqui está rodando bonitinho, não tem muita coisa, eles informaram o dividendo de... O resultado foi de 87 centavos, distribuiu 74 centavos e tem uma reserva de 18 centavos. Comentários do Kiko. Pessoal, REC 11, DEVA 11 pagaram mal? REC R11 pagou mal? DEVA 11 pagou mal? Será que pagou mal mesmo? Vamos entender, pessoal. Você está investindo em fundos imobiliários que são de papéis indexados ao IPCA. Então, você está investindo para ele ganhar do IPCA. O REC-R, no mês de maio, pagou R$ 1,72. Esse mês, ele pagou bem? Não. Esse mês, ele pagou mal. Agora, em outubro, ele vai pagar 60 centavos. Esse mês, ele pagou mal? Não. Esse mês, ele pagou bem. Como assim, Kiko? Você inverteu? Você está dizendo que R$ 1,72 é ruim e 60 centavos é bom? Estou, porque você tem que ter a referência. E a mesma coisa o DEVA 11, em maio pagou R$ 1,60 e agora vai pagar 55 centavos. Esse R$ 1,60 era pouco e esses 55 centavos é muito. Porque você tem que levar em consideração que eles refletem aproximadamente 2 meses anteriores de IPCA. E o IPCA em março foi 1,62%. Num fundo base 100, isso equivale a R$ 1,62. Então, quem pagou, se você subtrair do provento que eles pagaram no mês de maio, que é 2 meses depois de março, eles pagaram lá apenas no REC-R 10 centavos a mais que a inflação, e o DEVA 11 não ganhou da inflação no mês de maio. E agora, no mês de outubro, o REC-R 11 está ganhando, porque como a inflação de agosto, de 2 meses atrás, foi negativa 0,36%, que equivaleria a um dividendo negativo de 36 centavos, ele ainda está pagando 60 centavos. É lógico que ele guardou reservas lá nesses meses anteriores e por isso está conseguindo ter esse resultado agora. Então, esse resultado, isso a gente olhando mês a mês, ele, comparado ao IPCA, ele é muito melhor do que o resultado de maio. Então, para quem investe nesses tipos de ativos, sabendo que eles são indexados a IPCA, lógico que olhar mês a mês é complicado. O ideal é a gente pegar uma janela maior, uma janela de 12 meses. Eu diria ainda, para quando chegar dezembro, você olha uma janela de 12 meses e veja quanto foi que você ganhou em 2022 da inflação. Essa seria o ideal para você olhar investindo nesses ativos, para ver se realmente está ganhando da inflação, se o provento está sendo maior que da inflação, já que eles distribuem a inflação mais juros. Então, mas esse pagamento de 60 centavos, de 55 centavos, comparado ao IPCA negativo, foram muito bons. É lógico que o REC-R tem um pouquinho lá na carteira de CDI, enquanto o DEVA 11 não tem, e isso acaba impactando no resultado deles. Mas não foram tão ruins resultados. É questão que nós estamos mal acostumados. Mas não se acostumem em ter deflação, viu? Vai ser pela primeira vez que nós vamos ter 3 meses consecutivos de deflação, mas eu não acredito que isso manterá. Mas eu acredito que vai manter uma inflação baixa e torço para se manter uma inflação baixa, principalmente para 2023, já que a expectativa do próprio Copom é de 5% para 2023. Pessoal, o vídeo ficou super longo porque tinha notícia demais, mas hoje é sábado, vocês estão de folga, tem tempo para dar uma olhadinha. Vou agradecendo a todos vocês, pedindo para deixar aquele like, se inscrever no canal e até a próxima, pessoal!